Quase todos os cristãos já ouviram falar de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Sabemos que eles são chamados de os grandes profetas. Conhecemos algumas de suas histórias mais famosas. Isaías anunciou a vinda do Messias. Jeremias ficou conhecido como o profeta que chorava. Ezequiel recebeu visões extraordinárias e Daniel sobreviveu à cova dos leões. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Por que Deus levantou exatamente esses 4 homens? Será que foi apenas uma coincidência? Ou existe um propósito que conecta suas vidas de uma maneira muito mais profunda do que imaginamos? A maioria das pessoas acredita que basta abrir a Bíblia e ler Isaías, depois Jeremias, Ezequiel e Daniel, como se um livro continuasse a história do outro. Porém, poucos minutos de leitura já mostram que isso não funciona. Os reis mudam, os impérios mudam, os acontecimentos parecem acontecer em épocas diferentes e tudo fica confuso. O problema não está na Bíblia. O problema é que quase ninguém nos ensinou a ler esses livros da maneira correta. A verdade é que os profetas maiores não contam uma única história. Eles foram chamados por Deus em momentos completamente diferentes da história de Israel. Cada um recebeu uma missão específica, falou para pessoas diferentes e enfrentou crises diferentes. No entanto, quando colocamos suas vidas na ordem correta, descobrimos algo impressionante. Todos faziam parte de um único plano preparado por Deus. Isaías surgiu quando Judá ainda tinha tempo para se arrepender. Jeremias apareceu quando o julgamento já estava às portas de Jerusalém. Ezequiel falou ao povo que havia perdido sua terra e vivia no exílio. Daniel testemunhou, dentro do próprio palácio da Babilônia, que nenhum império humano é maior do que o reino de Deus. À primeira vista, parecem 4 histórias independentes, mas, na realidade, elas se encaixam como peças de um grande quebra-cabeça. E existe outro detalhe que muitas pessoas também não conhecem. O nome profetas maiores não significa que eles eram mais importantes do que Elias, Eliseu, Oséias ou Amós. Deus não faz distinção entre seus servos dessa maneira. Eles receberam esse nome apenas porque os livros que escreveram são mais extensos. A expressão maiores descreve o tamanho dos livros, não a importância do ministério. Então, por que estudar esses 4 profetas é tão importante? Porque eles registraram o período mais decisivo da história do povo de Deus. Eles anunciaram a queda de reinos, explicaram por que o julgamento estava chegando, ofereceram esperança em meio ao exílio e revelaram promessas que apontavam diretamente para a vinda do Messias. Sem compreender a mensagem desses 4 homens, torna-se muito mais difícil entender como Deus conduziu a história de Israel e preparou o caminho para Jesus Cristo. Ao longo deste vídeo, não veremos apenas a biografia de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Vamos reconstruir a linha do tempo em que cada um viveu, entender o contexto em que Deus os chamou e descobrir como suas mensagens se complementam. Quando essa linha histórica fica clara, a leitura dos profetas deixa de parecer confusa. Pela primeira vez, percebemos que Deus nunca falou de forma aleatória. Cada profeta apareceu exatamente no momento certo, para cumprir uma missão específica dentro do seu plano perfeito. E é justamente por isso que a história dos profetas maiores continua tão atual. Ela mostra que, mesmo quando os impérios se levantam, as nações entram em crise e o povo de Deus enfrenta tempos difíceis, o Senhor continua governando a história e cumprindo cada uma de suas promessas. Agora que entendemos por que esses 4 homens ocupam um lugar tão importante nas Escrituras, chegou o momento de responder à primeira grande pergunta desta jornada. Afinal, por que a Bíblia os chama de profetas maiores?
Depois de compreender que Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel fazem parte de uma única linha da história bíblica, surge uma pergunta inevitável: por que a Bíblia os chama de profetas maiores? Durante séculos, muitas pessoas imaginaram que esse título significava que eles eram mais importantes do que os outros profetas. Afinal, quando ouvimos a palavra maior, pensamos imediatamente em alguém superior, mais influente ou mais próximo de Deus. Mas essa ideia está completamente errada. Na verdade, Deus nunca dividiu seus profetas entre mais importantes e menos importantes. Samuel, Elias, Eliseu, Oséias, Joel, Amós, Miqueias, Ageu, Zacarias e tantos outros receberam a mesma autoridade divina para anunciar a palavra do Senhor ao seu povo. Nenhum deles foi considerado maior diante de Deus apenas por causa da fama de seu nome ou da extensão de seu ministério. Então, de onde surgiu essa expressão? A resposta é muito simples. Os estudiosos da Bíblia passaram a chamar Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel de profetas maiores, porque os livros que escreveram são muito mais extensos do que os dos chamados profetas menores. Essa classificação facilita a organização das Escrituras, mas não estabelece uma diferença de importância espiritual. Isso significa que o pequeno livro de Obadias possui a mesma autoridade inspirada por Deus que o longo livro de Isaías. Da mesma forma, as mensagens de Jonas ou Ageu continuam sendo palavra de Deus, mesmo ocupando apenas alguns capítulos. Quando entendemos isso, evitamos um dos erros mais comuns na leitura da Bíblia: pensar que Deus fala mais por meio de alguns servos do que de outros. O Senhor escolhe pessoas diferentes para missões diferentes, mas todos anunciam a mesma verdade. Entretanto, existe outro detalhe que quase ninguém percebe. Embora o nome Profetas Maiores tenha surgido apenas por causa do tamanho dos livros, esses 4 homens realmente viveram durante o período mais decisivo da história de Judá. Foi nessa época que o povo enfrentou ameaças de grandes impérios, viu cidades serem destruídas, famílias serem levadas ao exílio, e precisou aprender que Deus continua governando mesmo quando tudo parece perdido. É justamente por isso que seus livros ocupam um espaço tão importante nas Escrituras. Mas para compreender suas mensagens, precisamos voltar ainda mais no tempo. Muito antes de Isaías começar seu ministério, o reino que Davi e Salomão haviam governado já não existia como uma única nação. Após a morte de Salomão, Israel foi dividido em 2 reinos. Ao norte permaneceu o reino de Israel, cuja capital era Samaria. Ao sul ficou o reino de Judá, com sua capital em Jerusalém, onde permanecia o templo construído por Salomão. Essa divisão mudou completamente a história do povo de Deus. Os 2 reinos passaram a seguir caminhos diferentes. Enquanto alguns reis procuravam obedecer ao Senhor, muitos outros conduziam o povo à idolatria, às alianças políticas e à injustiça. Aos poucos, a fidelidade à aliança foi sendo substituída por uma religião apenas de aparência. Enquanto isso, o cenário internacional também mudava rapidamente. Grandes impérios começavam a disputar o domínio do Oriente Médio. Primeiro surgiu a poderosa Assíria, conquistando nação após nação. Mais tarde, a Babilônia assumiria esse lugar, tornando-se o maior império de sua época. Esses acontecimentos não eram apenas fatos políticos. Eles faziam parte do contexto em que Deus levantaria seus profetas. Cada mensagem anunciada por Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel estava diretamente ligada ao momento histórico que o povo estava vivendo. Por isso, ler seus livros sem conhecer esse contexto é como assistir apenas algumas cenas de um filme, sem entender o que aconteceu antes. É exatamente por essa razão que tantas pessoas consideram esses livros difíceis.
Elas tentam acompanhar a sequência dos capítulos quando, na verdade, deveriam acompanhar a sequência da história. E é isso que faremos a partir de agora. Não seguiremos simplesmente a ordem em que os livros aparecem na Bíblia. Vamos caminhar pela linha do tempo dos acontecimentos para descobrir quando Deus levantou cada um desses homens e qual era a missão que confiou a eles. Nossa jornada começa com o primeiro dos profetas maiores a ser chamado pelo Senhor. Antes que Jerusalém fosse destruída, antes que o povo fosse levado para o exílio e antes que a Babilônia dominasse as nações, Deus levantou um homem para advertir Judá de que ainda havia tempo para voltar ao caminho certo. Esse homem era Isaías. Para entender a missão de Isaías, precisamos voltar a um período em que Jerusalém ainda permanecia de pé. O Templo de Salomão continuava sendo o centro da adoração, os reis ainda governavam Judá e muitos acreditavam que nada poderia acontecer contra a cidade escolhida por Deus. Mas essa sensação de segurança escondia uma realidade muito diferente. Espiritualmente, o povo estava se afastando cada vez mais do Senhor. A idolatria crescia, a injustiça se espalhava entre os ricos e os pobres eram explorados. Muitos continuavam oferecendo sacrifícios no templo, mas seus corações estavam longe de Deus. A religião permanecia, porém a obediência desaparecia. Ao mesmo tempo, uma nova potência militar começava a dominar o mundo conhecido. O Império Assírio expandia suas fronteiras rapidamente. Cidade após cidade era conquistada. Reis eram derrotados, povos inteiros eram levados cativos e o medo começava a tomar conta das nações vizinhas. Judá observava tudo isso de perto. Mesmo assim, em vez de buscar arrependimento, muitos líderes acreditavam que alianças políticas e estratégias militares seriam suficientes para proteger Jerusalém. Foi exatamente nesse momento que Deus levantou Isaías. Seu ministério começou durante o reinado do rei Uzias e continuou nos dias de Jotão, Acás e Ezequias. Durante décadas, ele acompanhou momentos de prosperidade, crises políticas e ameaças constantes contra o reino de Judá. Mas Isaías não foi chamado apenas para anunciar acontecimentos futuros. Antes de falar sobre o futuro, Deus precisava confrontar o presente. A Bíblia descreve um dos chamados mais impressionantes de todo o Antigo Testamento. Isaías contemplou o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ao redor dele estavam os serafins proclamando sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Diante daquela visão, Isaías não começou falando sobre sua coragem nem sobre suas qualidades. Pelo contrário, ele reconheceu imediatamente sua própria condição. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Somente depois que Deus purificou seus lábios é que veio a pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A resposta de Isaías tornou-se uma das declarações mais conhecidas da Bíblia: eis-me aqui, envia-me a mim. A partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. Sua missão não seria fácil. Ele deveria anunciar uma mensagem que a maioria das pessoas não queria ouvir. Isaías advertiu que, se Judá continuasse vivendo em rebelião, o julgamento de Deus seria inevitável. Não bastava manter cerimônias religiosas enquanto o coração permanecia distante do Senhor. Deus desejava arrependimento verdadeiro. Desejava justiça. Desejava fidelidade. Infelizmente, muitos ignoraram esse chamado. Mesmo assim, Isaías nunca deixou de proclamar a palavra de Deus. Mas existe um detalhe extraordinário em seu ministério. Embora tenha anunciado o julgamento, Isaías jamais pregou apenas condenação. Em meio às advertências mais severas, ele também revelou uma esperança que ultrapassava sua própria geração.
Séculos antes do nascimento de Jesus, Isaías anunciou que uma virgem daria à luz um filho chamado Emanuel. Profetizou o surgimento de um descendente de Davi que governaria com justiça. Descreveu um servo sofredor que levaria sobre si os pecados de muitos. Essas profecias se tornariam algumas das passagens mais importantes de todo o Antigo Testamento porque apontavam diretamente para o Messias prometido. Por isso, muitos estudiosos chamam Isaías de o profeta messiânico. Nenhum outro profeta descreveu com tantos detalhes a esperança da salvação que Deus preparava para seu povo. Sua mensagem mostrava que o julgamento não seria o fim da história. Depois da disciplina, Deus traria restauração. Depois da dor, viria a esperança. Depois da escuridão, surgiria a luz. Essa continua sendo uma das maiores lições deixadas por Isaías. Deus sempre oferece oportunidades de arrependimento antes de permitir que o julgamento aconteça. Ele adverte antes de disciplinar, chama antes de corrigir. Estende sua misericórdia antes que a justiça seja executada. Infelizmente, grande parte de Judá recusou ouvir essa voz. As advertências de Isaías permaneceram registradas, mas os anos passaram e a nação continuou caminhando na mesma direção. O tempo da paciência divina se aproximava do fim. Décadas depois, quando a ameaça já não era apenas um aviso, Deus levantaria outro homem para anunciar que o julgamento estava prestes a acontecer. Seu nome era Jeremias, o profeta que chorou ao ver Jerusalém caminhar para a destruição. Os anos passaram desde o ministério de Isaías. As advertências que Deus havia enviado continuaram ecoando, mas o coração do povo permaneceu endurecido. Alguns reis promoveram reformas temporárias, porém elas não produziram uma verdadeira transformação espiritual. A idolatria voltava, a injustiça permanecia, e muitos acreditavam que Jerusalém jamais seria destruída, simplesmente porque ali estava o templo do Senhor. Enquanto isso, o cenário mundial mudava rapidamente. O poderoso Império Assírio, que durante décadas dominou o Oriente Médio, começava a perder sua força. Em seu lugar surgia uma nova potência militar, a Babilônia. Sob o comando de Nabucodonosor, os exércitos babilônicos conquistavam uma nação após outra. O reino de Judá logo se tornaria seu próximo alvo. Foi exatamente nesse momento que Deus chamou Jeremias. Diferente de Isaías, que iniciou seu ministério quando ainda existia esperança de evitar o desastre, Jeremias recebeu uma missão muito mais difícil. Ele deveria anunciar que o tempo da paciência divina estava chegando ao fim. Desde jovem, Deus revelou seu chamado. Jeremias sentiu medo. Sabia que ninguém gostaria de ouvir aquela mensagem, mas o Senhor respondeu que não deveria temer, porque estaria com ele em todos os momentos. A partir daquele dia, Jeremias começou a percorrer Jerusalém proclamando um aviso claro. Se o povo não abandonasse sua rebelião, Babilônia destruiria a cidade e levaria seus habitantes para o exílio. Entretanto, quase ninguém acreditou nele. Os líderes religiosos diziam que Jeremias era pessimista. Os governantes o consideravam um traidor. Falsos profetas garantiam que Deus jamais permitiria a queda de Jerusalém. O povo preferia ouvir mensagens de paz em vez de enfrentar a verdade. Mas Jeremias não podia mudar aquilo que Deus havia colocado em sua boca. Durante anos, ele repetiu exatamente a mesma advertência, não porque desejasse ver sua nação sofrer, mas porque amava profundamente seu povo. É por isso que ficou conhecido como o profeta chorão. Suas lágrimas nunca foram sinal de fraqueza. Eram o reflexo do coração de um homem que via a destruição aproximando-se enquanto todos continuavam vivendo como se nada estivesse acontecendo. Poucos personagens bíblicos experimentaram tanta oposição quanto Jeremias. Ele foi ridicularizado diante da população.
Foi espancado por causa de suas profecias. Foi preso injustamente. Em determinado momento, chegou a ser lançado em uma cisterna cheia de lama, onde poderia morrer abandonado. Mesmo assim, jamais deixou de anunciar a palavra de Deus. Essa fidelidade revela uma das maiores características de Jeremias. Ele não media o sucesso de seu ministério pelo número de pessoas que o ouviam. Seu compromisso era permanecer fiel ao Senhor, ainda que estivesse completamente sozinho. Infelizmente, aquilo que Deus havia anunciado finalmente aconteceu. Os exércitos da Babilônia cercaram Jerusalém. Após meses de fome, sofrimento e resistência, a cidade caiu. O templo foi destruído. Os muros foram derrubados. Milhares de pessoas foram levadas como prisioneiras para uma terra estrangeira. Tudo parecia perdido. Mas justamente no momento mais escuro da história de Judá, Jeremias anunciou uma das promessas mais extraordinárias de toda a Bíblia. Ele declarou que Deus não abandonaria seu povo para sempre. Um dia, o Senhor faria uma nova aliança. Não seria uma aliança escrita apenas em tábuas de pedra ou preservada por cerimônias religiosas. A lei de Deus seria escrita no coração daqueles que verdadeiramente lhe pertencessem. Essa promessa atravessou os séculos e encontrou seu cumprimento em Jesus Cristo. Enquanto muitos enxergavam apenas ruínas, Deus já preparava um futuro de restauração. Essa é a grande mensagem deixada por Jeremias. A disciplina de Deus nunca tem como objetivo destruir definitivamente aqueles que Ele ama. Ela existe para conduzir o povo de volta à comunhão com o Senhor. Mas existe outro detalhe que poucos percebem. Enquanto Jeremias continuava anunciando a palavra de Deus dentro de Jerusalém, milhares de judeus já viviam no exílio, muito longe de sua terra. Essas pessoas também precisavam ouvir a voz do Senhor. E Deus não as deixou sem esperança. Longe do templo, às margens do rio Quebar, o Senhor levantaria outro profeta para mostrar que sua presença não estava limitada à cidade de Jerusalém. Esse homem era Ezequiel. Quando Jerusalém caiu diante da Babilônia, muitos judeus acreditaram que tudo havia terminado. O templo, símbolo da presença de Deus, estava destruído. A cidade santa havia sido reduzida a ruínas. Milhares de famílias foram levadas para uma terra estrangeira, onde viviam como exilados, longe de sua cultura, de sua língua e de tudo aquilo que conheciam. Para muitos deles, surgia uma pergunta dolorosa: será que Deus nos abandonou? Se Jerusalém era a cidade escolhida pelo Senhor e o templo havia sido destruído, seria possível adorar a Deus em uma terra pagã? Foi exatamente nesse cenário que Deus levantou Ezequiel. Diferente de Jeremias, que permaneceu em Judá durante os últimos dias de Jerusalém, Ezequiel já estava entre os exilados na Babilônia. Ele era sacerdote, mas nunca chegou a exercer plenamente seu ministério no templo, porque foi levado cativo ainda jovem. No entanto, Deus tinha um propósito muito maior para sua vida. Às margens do rio Quebar, Ezequiel recebeu uma das visões mais extraordinárias de toda a Bíblia. Ele viu o céu se abrir, contemplou seres celestiais, rodas cheias de olhos e um trono glorioso onde o Senhor manifestava sua majestade. Essa visão carregava uma mensagem poderosa. Deus não havia permanecido preso às paredes do templo em Jerusalém. Sua presença continuava governando sobre toda a criação, inclusive na terra do exílio. Essa verdade transformava completamente a esperança do povo. Embora estivessem longe de casa, eles não estavam longe de Deus. Ao longo de seu ministério, Ezequiel utilizou sinais incomuns para transmitir a mensagem divina. Em muitas ocasiões, Deus pediu que ele representasse visualmente aquilo que estava para acontecer, tornando sua própria vida uma ilustração das profecias. Esses atos chamavam a atenção do povo e mostravam que o Senhor ainda falava, mesmo quando tudo parecia silencioso.
No início de seu ministério, Ezequiel confirmou aquilo que Jeremias anunciava em Jerusalém. A destruição da cidade era consequência da desobediência do povo. Mas, depois que a queda finalmente aconteceu, sua mensagem mudou de direção. Agora Deus queria restaurar a esperança dos exilados. Foi então que Ezequiel recebeu uma das visões mais conhecidas das Escrituras, o Vale de Ossos Secos. Diante dele havia apenas ossos espalhados pelo chão, completamente secos, representando uma nação sem vida, sem esperança e sem futuro. Humanamente, era impossível imaginar restauração. Mas Deus perguntou ao profeta: Filho do homem, poderão viver estes ossos? A resposta não dependia da força humana. Dependia apenas do poder do Senhor. Quando Ezequiel profetizou conforme Deus ordenou, os ossos começaram a se unir, receberam carne, tendões e, finalmente, o sopro de vida. A mensagem era clara. Assim como Deus podia dar vida a um vale de ossos secos, também poderia restaurar Israel depois do exílio. Nenhuma derrota era grande demais para impedir os planos do Senhor. Essa continua sendo uma das maiores lições deixadas por Ezequiel. Quando tudo parece morto aos nossos olhos, Deus ainda é capaz de trazer vida, esperança e um novo começo. Mas enquanto Ezequiel fortalecia os exilados com promessas de restauração, outro homem também vivia na Babilônia. Diferente de Ezequiel, ele não atuava entre os sacerdotes ou entre o povo comum. Deus o colocou dentro do próprio palácio dos reis, onde testemunharia a ascensão e a queda dos maiores impérios da história. Seu nome era Daniel. Enquanto Jeremias anunciava o julgamento em Jerusalém e Ezequiel fortalecia os exilados na Babilônia, Deus preparava outro servo para cumprir uma missão completamente diferente. Daniel não foi chamado para pregar nas ruas de Jerusalém. Também não ministrou entre os exilados às margens do rio Quebar. O Senhor o colocou no centro do maior império da época. Ainda muito jovem, Daniel foi levado cativo para a Babilônia durante uma das primeiras deportações promovidas por Nabucodonosor. Como fazia com os jovens mais promissores das nações conquistadas, o rei ordenou que ele e seus companheiros fossem educados na cultura babilônica. Aprenderiam uma nova língua, novos costumes e seriam preparados para servir dentro do palácio real. O objetivo era claro. A Babilônia não queria apenas conquistar territórios. Queria transformar a identidade daqueles que conquistava. Até os nomes dos jovens hebreus foram alterados, numa tentativa de apagar sua ligação com o Deus de Israel. Mas havia algo que nenhum império podia mudar. O coração de Daniel permanecia fiel ao Senhor. Logo no início de sua história, a Bíblia registra uma decisão que definiria toda a sua vida. Daniel resolveu não se contaminar com a comida e o vinho oferecidos pelo rei. À primeira vista, essa escolha parecia pequena. No entanto, ela demonstrava que sua fidelidade a Deus não dependia das circunstâncias. Ele preferia obedecer ao Senhor do que buscar os privilégios do palácio. Deus honrou essa decisão. Concedeu a Daniel sabedoria, discernimento e entendimento muito acima de todos os sábios da Babilônia. Em pouco tempo, ele passou a interpretar sonhos e revelar mistérios que ninguém mais conseguia explicar. Foi assim que Nabucodonosor descobriu uma verdade que mudaria sua maneira de enxergar o poder. Ao interpretar o sonho da grande estátua, Daniel explicou que cada império humano teria um tempo determinado. Babilônia seria sucedida por outro reino, depois por um terceiro e por um quarto. Nenhum deles permaneceria para sempre. No fim, Deus estabeleceria um reino eterno que jamais seria destruído. Essa era uma mensagem revolucionária. Enquanto todos acreditavam que Babilônia dominaria o mundo para sempre, Daniel anunciava que até os maiores impérios existem apenas porque Deus permite. Reis se levantam, reis caem, nações crescem, nações desaparecem.
mas o Senhor continua governando acima de todos eles. Ao longo de sua vida, Daniel serviu a diferentes reis sem abandonar sua fé. Mesmo quando um decreto proibiu qualquer oração que não fosse dirigida ao rei, ele continuou fazendo exatamente o que sempre fazia. 3 vezes ao dia, abria as janelas de sua casa voltadas para Jerusalém e orava ao Senhor. Essa decisão teve um alto preço. Daniel foi lançado na cova dos leões. Humanamente, não havia esperança de sobrevivência, mas Deus fechou a boca dos leões e preservou a vida de seu servo. Na manhã seguinte, o próprio rei testemunhou que o Deus de Daniel era capaz de salvar aqueles que permanecem fiéis a ele. Além de interpretar sonhos, Daniel recebeu algumas das profecias mais profundas de toda a Bíblia. Suas visões revelaram a sucessão dos impérios mundiais, anunciaram acontecimentos futuros e apontaram para a vitória definitiva do reino de Deus. Por isso, sua mensagem ultrapassa a história da Babilônia. Ela nos lembra que nenhum governo humano, nenhuma crise e nenhum poder deste mundo podem impedir os planos do Senhor. Depois de conhecer Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, percebemos que cada um recebeu uma missão diferente. Um advertiu antes do julgamento, outro anunciou a queda de Jerusalém, outro levou esperança aos exilados e o último mostrou que Deus continua soberano sobre todas as nações. Mas existe uma verdade ainda mais profunda que une a vida desses 4 homens, e é justamente ela que veremos a seguir. Depois de conhecer a história de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, é fácil enxergar apenas suas diferenças. Isaías pregou antes da destruição de Jerusalém. Jeremias viveu os dias mais dolorosos da queda da cidade. Ezequiel falou aos exilados que haviam perdido tudo. Daniel serviu dentro do próprio governo da Babilônia. Cada um viveu em circunstâncias diferentes. Cada um enfrentou desafios diferentes. Cada um recebeu mensagens específicas de Deus. Mas, quando observamos suas vidas com atenção, descobrimos que todos anunciavam exatamente a mesma verdade. O primeiro ponto em comum é que nenhum deles foi escolhido porque era perfeito. Isaías reconheceu seus lábios impuros diante da santidade de Deus. Jeremias sentia-se jovem e incapaz para a missão. Ezequiel foi chamado quando estava vivendo como exilado em uma terra estrangeira. Daniel passou praticamente toda a vida longe de sua pátria. Deus não procurou pessoas que pareciam fortes aos olhos do mundo. Ele chamou homens dispostos a obedecer. Essa continua sendo uma grande lição para todos os cristãos. O Senhor não procura perfeição antes de chamar alguém. Ele transforma aqueles que decidem responder ao seu chamado. Outro ponto que une esses 4 profetas é a fidelidade. Nenhum deles anunciou mensagens populares. Isaías advertiu uma nação que não queria se arrepender. Jeremias foi rejeitado, preso e humilhado por dizer a verdade. Ezequiel falou a um povo desanimado que acreditava não existir mais esperança. Daniel permaneceu fiel mesmo quando isso significava enfrentar uma cova de leões. Nenhum deles escolheu o caminho mais fácil. Todos permaneceram firmes porque sabiam que agradar a Deus era mais importante do que agradar as pessoas. Existe ainda uma terceira característica que aparece em todos os seus livros. Cada um deles revelou que Deus continua governando a história, mesmo quando tudo parece estar fora de controle. Quando Isaías olhava para a ameaça da Assíria, Deus continuava no trono. Quando Jeremias assistiu à destruição de Jerusalém, Deus continuava no controle. Quando Ezequiel viveu entre os exilados, a presença do Senhor não havia desaparecido. Quando Daniel viu impérios se levantarem e caírem, Deus permanecia soberano sobre todos eles. Essa verdade atravessa toda a Bíblia. Os acontecimentos mudam, os governantes mudam, as circunstâncias mudam, mas Deus nunca muda.
Talvez seja exatamente essa a mensagem que mais precisamos ouvir hoje. Vivemos em um mundo marcado por guerras, crises econômicas, perseguições e incertezas. Muitas pessoas olham para o futuro com medo, imaginando que tudo está saindo do controle. Os profetas maiores mostram justamente o contrário. Nenhuma crise surpreende o Senhor. Nenhum império é maior do que seu poder. Nenhuma promessa feita por Deus deixa de se cumprir. Mas existe algo ainda mais impressionante. Apesar das diferenças entre seus ministérios, todos os 4 profetas apontavam para a mesma esperança. Isaías anunciou o servo sofredor que levaria sobre si os pecados do povo. Jeremias falou da nova aliança que Deus faria com seu povo. Ezequiel prometeu um novo coração e um novo espírito concedidos pelo Senhor. Daniel contemplou a chegada de um reino eterno que jamais seria destruído. Cada um utilizou palavras diferentes. Cada um viveu em épocas diferentes. Mas todos olhavam para o mesmo futuro. Sem perceber, eles preparavam o caminho para aquele que cumpriria todas essas promessas. É impossível compreender plenamente a mensagem dos profetas maiores sem olhar para Jesus Cristo. E é justamente essa conexão extraordinária que encerra toda essa história. Porque, desde o início, Deus não estava apenas preparando 4 grandes profetas. Ele estava preparando o mundo para receber o Salvador prometido. Depois de acompanhar a trajetória de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, talvez você tenha percebido algo extraordinário. À primeira vista, parecem apenas 4 homens vivendo em épocas difíceis da história de Israel. Mas, quando unimos suas mensagens, descobrimos que todas caminham na mesma direção. Nenhum deles era o centro da história. O verdadeiro centro sempre foi Deus. E o objetivo final de suas profecias sempre foi preparar o caminho para Jesus Cristo. Isaías anunciou que um dia nasceria um menino chamado Emanuel, Deus conosco. Mais tarde, descreveu o servo sofredor que seria desprezado, rejeitado pelos homens e levaria sobre si as nossas transgressões. Séculos antes da crucificação, Isaías já revelava que o Messias sofreria para trazer salvação à humanidade. Jeremias olhou para um povo que havia quebrado a antiga aliança e anunciou que Deus faria uma nova aliança. Não seria baseada apenas em mandamentos escritos em pedra, mas em uma transformação interior. O Senhor escreveria sua lei no coração daqueles que crescem nele. Essa promessa encontrou seu cumprimento em Cristo, que declarou, durante a última ceia, que seu sangue estabeleceria a nova aliança entre Deus e os homens. Ezequiel foi além. Ele profetizou que Deus daria ao seu povo um novo coração e colocaria dentro dele um novo espírito. Não bastava restaurar cidades ou reconstruir muros. O verdadeiro milagre seria transformar o interior do ser humano, tornando-o capaz de viver em comunhão com Deus. Essa promessa também se cumpriu através da obra do Espírito Santo, enviado por Cristo para habitar na vida daqueles que creem. Daniel, por sua vez, recebeu visões sobre o reino eterno que jamais seria destruído. Enquanto observava impérios surgindo e desaparecendo, Deus lhe mostrou que existia um reino muito maior do que Babilônia, Pérsia, Grécia ou Roma. Era o reino do Messias. Um reino que não seria estabelecido pela força das armas, mas pelo poder de Deus. Um reino que permanece até hoje e continuará para toda a eternidade. Percebe como tudo se conecta? Isaías anunciou o Salvador. Jeremias anunciou a nova aliança. Ezequiel anunciou a transformação do coração. Daniel anunciou o reino eterno. 4 homens. 4 ministérios. Uma única promessa. É exatamente por isso que compreender os profetas maiores transforma nossa maneira de ler a Bíblia. Eles não são livros isolados, difíceis ou desconectados.
São capítulos de uma única história de redenção. Uma história que começa com advertências, passa pelo julgamento, oferece esperança durante o sofrimento e termina apontando para aquele que venceria definitivamente o pecado e a morte. Talvez hoje você também esteja vivendo um período parecido com aqueles enfrentados pelo povo de Israel. Talvez existam momentos em que parece que Deus está em silêncio. Talvez você olhe para o mundo e veja apenas crises, injustiças e incertezas. Os profetas maiores nos lembram de uma verdade que nunca mudou. Deus continua governando. Nada escapa ao seu controle. Assim como ele cumpriu cada promessa feita por meio de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, ele continuará sendo fiel às promessas que fez aos seus filhos. A história prova isso. Impérios desapareceram. Reis morreram. Cidades foram destruídas. Mas a palavra de Deus permaneceu de pé. E permanece até hoje. Se esta mensagem fortaleceu sua fé e ajudou você a compreender melhor a riqueza das Escrituras, escreva nos comentários: Deus continua no controle. Será uma alegria ler seu testemunho. E se você deseja continuar descobrindo as verdades escondidas na Bíblia, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, a cada novo vídeo, caminharemos juntos pelas Escrituras para compreender não apenas o que aconteceu no passado, mas também o que Deus deseja falar ao nosso coração hoje. Que o Senhor abençoe sua vida, fortaleça sua fé e lhe conceda sabedoria para permanecer firme, assim como permaneceram Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.